Ao consumir água engarrafada sob a crença de que se trata de uma opção segura, muitos indivíduos desconhecem os riscos ocultos que podem estar ingerindo diariamente. Contrariando a percepção comum, estudos recentes demonstram que determinadas marcas apresentam contaminação por agentes nocivos em níveis superiores aos encontrados na água de torneira. Entre os contaminantes identificados destacam-se microplásticos, bisfenol A, BPA, bactérias patogênicas e metais pesados, substâncias invisíveis a olho nu, porém capazes de comprometer a saúde a longo prazo. Para indivíduos com mais de 50 anos, os efeitos adversos tornam-se ainda mais preocupantes, uma vez que tais compostos podem desencadear processos inflamatórios crônicos, interferir no equilíbrio hormonal e reduzir a eficácia de medicamentos essenciais. O setor de águas engarrafadas, por sua vez, tem perpetuado uma narrativa enganosa, priorizando interesses comerciais em detrimento da transparência. Enquanto promove a ideia de pureza e superioridade em relação à água tratada, omite informações cruciais sobre a qualidade real de seus produtos. Neste contexto, torna-se imperativo analisar criteriosamente as opções disponíveis no mercado. A seguir, serão apresentadas 7 marcas cujos padrões de segurança deixam a desejar, além de 3 alternativas confiáveis, devidamente avaliadas e recomendadas para consumo familiar. Adicionalmente, serão elucidados princípios fundamentais para a escolha consciente de águas engarrafadas, conhecimentos ainda pouco disseminados entre a população britânica. No Reino Unido, a água engarrafada sempre foi percebida como a alternativa mais segura, porém essa concepção encontra-se ultrapassada, especialmente para aqueles que ultrapassaram a 5ª década de vida. Como profissional com mais de uma década de atuação na área de saúde do idoso, observo com apreensão o agravamento desse cenário nos últimos 2 anos. A indústria de águas minerais tem sustentado 3 promessas sedutoras: a suposta superioridade em pureza em relação à água de abastecimento público, os alegados benefícios à saúde e a conveniência de um produto portátil. Tais argumentos exercem forte apelo sobre indivíduos com mais de 50 anos, período em que a percepção de sede diminui e a confiança em produtos premium tende a aumentar, como forma de compensar o declínio natural das funções orgânicas. Contudo, essas promessas revelam-se na prática uma grande ilusão, cujas falhas vêm sendo progressivamente expostas no território britânico. Recentemente, a qualidade da água potável em diversas regiões do país despertou preocupações após a detecção de substâncias perfluoroalquiladas, PAS, em múltiplas fontes. Esses compostos, conhecidos por sua persistência no organismo, acumulam-se ao longo do tempo e estão associados a alterações no colesterol, comprometimento do sistema imunológico e danos hepáticos e renais. Paralelamente, pesquisas sobre microplásticos indicam que a água engarrafada contém concentrações significativamente superiores desses poluentes em comparação com a água de torneira. Tais partículas, em escala nanométrica, são capazes de atravessar barreiras teciduais e atingir a corrente sanguínea, representando um risco silencioso à saúde. O que mais inquieta, no entanto, é a lentidão do sistema regulatório britânico em relação a padrões internacionais. Enquanto os Estados Unidos e a União Europeia já estabeleceram limites obrigatórios para a PAS, o Reino Unido carece de normas rigorosas e de transparência na divulgação de dados. Nesse cenário, a autoproteção torna-se uma responsabilidade individual. Este material não tem por objetivo alarmar, mas sim fornecer subsídios para que o consumidor possa tomar decisões informadas, especialmente diante de um mercado que ainda oculta informações relevantes. A primeira revelação diz respeito a 7 marcas que devem ser evitadas a todo custo. No topo dessa lista encontra-se a Nestlé Pure Life. Embora seu nome evoque pureza e segurança, a realidade é diametralmente oposta. Um estudo conduzido pela Orb Media, que analisou 259 amostras de água de 11 marcas distintas, posicionou a Pure Life entre as com maiores índices de contaminação por microplásticos. Os resultados foram tão expressivos que serviram de referência em reportagens tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos ao abordarem os riscos associados a esses poluentes na água potável. Para indivíduos com menos de 30 anos, a presença de microplásticos já representa um problema. Para aqueles acima de 50, os impactos são potencializados. Nessa faixa etária, o organismo apresenta maior propensão a inflamações crônicas, redução na capacidade de filtração hepática e renal, além de uma resposta imunológica menos eficiente. A ingestão contínua de partículas plásticas pode agravar quadros inflamatórios subclínicos, considerados precursores de diversas doenças crônicas em idosos.
Os problemas da Pure Life, contudo, não se limitam aos microplásticos. A matriz europeia da marca foi alvo de investigações por empregar métodos de tratamento não autorizados para águas minerais, como luz ultravioleta e carvão ativado, técnicas que descaracterizam as propriedades naturais da fonte. Após denúncias na França, a empresa foi obrigada a ajustar seus processos e arcar com penalidades financeiras. Tais práticas levantam questionamentos éticos, especialmente em um contexto regulatório frágil como o britânico, onde a ausência de normas claras para a paz permite que fabricantes omitam informações. Diante desse cenário, não há justificativa para recomendar um produto com tantas lacunas, sobretudo quando o público-alvo inclui indivíduos com mais de 50 anos, grupo particularmente vulnerável aos efeitos cumulativos de toxinas. Se a situação da Pure Life já é preocupante, a próxima marca analisada suscita ainda mais apreensão, especialmente para aqueles que monitoram níveis glicêmicos e a saúde bucal. Trata-se da Volvic, cujas versões aromatizadas têm conquistado consumidores que buscam alternativas mais leves e palatáveis em relação aos refrigerantes. Embora a água mineral natural da marca desfrute de uma imagem positiva, associada à pureza de regiões vulcânicas, suas variantes com adição de frutas representam um equívoco perigoso. Com embalagens atrativas, cores suaves e a promessa de um toque de fruta, esses produtos são frequentemente percebidos como uma versão saudável da água, capaz de estimular a hidratação em indivíduos que não apreciam o sabor neutro. No entanto, a realidade é bem distinta. O primeiro ponto crítico refere-se ao teor de açúcar presente em algumas versões, informação que, embora declarada no rótulo, passa despercebida por muitos consumidores. A ingestão de açúcar diluído em água ocorre de forma mais rápida e imperceptível do que em bebidas mais densas, o que representa um risco considerável para pessoas acima de 50 anos. O consumo regular eleva os níveis glicêmicos, aumenta o risco de diabetes tipo 2, contribui para o ganho de peso e desequilibra o metabolismo lipídico, desafios já complexos nessa fase da vida. Mesmo pequenas quantidades diárias podem resultar em um acúmulo significativo ao longo do tempo, contradizendo objetivos de saúde e bem-estar. Outro aspecto igualmente relevante é a acidez dessas bebidas. A maioria das águas aromatizadas contém aditivos que reduzem o pH, tornando-as mais agressivas ao esmalte dentário. Para indivíduos com mais de 50 anos, cuja densidade mineral óssea e resistência dos dentes já podem estar comprometidas, o consumo frequente dessas variantes pode acelerar processos de erosão e cáries, além de agravar problemas de sensibilidade. A combinação de açúcar e acidez cria um ambiente propício para a proliferação de bactérias bucais, aumentando o risco de doenças periodontais, que, por sua vez, estão associadas a complicações sistêmicas, como doenças cardiovasculares. Assim, o que aparenta ser uma escolha inofensiva revela-se, na prática, um fator de risco adicional para a saúde integral. Concentrado, o que representa uma fração mínima do volume total. Essa prática não apenas desvirtua a percepção do consumidor acerca dos benefícios nutricionais do produto, mas também reforça uma estratégia de marketing que prioriza a imagem de saudabilidade em detrimento da transparência. Ademais, a presença de aditivos artificiais, como corantes e aromatizantes, embora regulamentados, levanta questionamentos sobre a necessidade de tais componentes em uma bebida que se propõe a ser uma alternativa mais saudável à água. A combinação de açúcares adicionados e aditivos sintéticos, embora não represente um risco imediato à saúde quando consumida esporadicamente, torna-se preocupante em um contexto de consumo regular, especialmente entre indivíduos com condições metabólicas pré-existentes. Estudos recentes indicam que o consumo frequente de bebidas adoçadas, mesmo aquelas comercializadas como enriquecidas, está associado a um maior risco de resistência à insulina e inflamação crônica, fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. Nesse sentido, a escolha por tais produtos, muitas vezes motivada pela crença em seus supostos benefícios, pode, na realidade, comprometer os esforços para a manutenção de um estilo de vida saudável, particularmente em faixas etárias mais avançadas. Outro aspecto relevante diz respeito à relação custo-benefício desses produtos. Ao adquirir uma bebida como a Vitamin Water, o consumidor paga um valor significativamente superior ao da água mineral convencional, sob a justificativa de obter um produto com propriedades nutricionais adicionais. No entanto, a análise da composição revela que os nutrientes presentes são, em sua maioria, sintéticos e em quantidades tão reduzidas que não justificam o investimento.
Para ilustrar, a ingestão diária recomendada de vitamina C, por exemplo, pode ser facilmente suprida por meio de uma dieta equilibrada, sem a necessidade de recorrer a bebidas industrializadas. Assim, o que se observa é uma discrepância entre o valor percebido e o valor real do produto, configurando-se em última instância como uma estratégia comercial que explora a desinformação do consumidor. Por fim, é importante destacar que a regulamentação desses produtos, embora existente, nem sempre é suficiente para coibir práticas enganosas. Órgãos de fiscalização, como a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) e a Food and Drug Administration (FDA), estabelecem limites para a rotulagem e publicidade de alimentos e bebidas, porém a interpretação subjetiva de termos como natural ou saudável ainda permite que determinadas marcas explorem lacunas regulatórias. Nesse contexto, a responsabilidade recai em grande medida sobre o consumidor, que deve desenvolver um olhar crítico em relação às alegações apresentadas, priorizando informações baseadas em evidências científicas em detrimento de apelos mercadológicos. A escolha consciente, nesse caso, não se limita apenas à saúde individual, mas também reflete uma postura de resistência a práticas comerciais que, sob o pretexto de oferecer conveniência ou benefícios adicionais, podem, na verdade, representar riscos à saúde pública. A conduta da Coca-Cola, empresa responsável pela Vitamin Water, culminou em um reconhecimento público da imprecisão das descrições associadas ao produto. Tal postura configura-se como uma prática desonesta, sobretudo quando o item é comercializado sob a alegação de benefícios à saúde. Nos Estados Unidos, a marca enfrentou uma ação coletiva que resultou na obrigatoriedade de alterar seus rótulos, explicitando a presença de edulcorantes e suprimindo alegações infundadas sobre propriedades salutares. Quando um produto é modificado em decorrência de acusações de indução ao erro, evidencia-se um alerta incontestável. O perigo não reside unicamente no teor de açúcar, mas na crença equivocada de que se está promovendo um bem-estar corporal, quando, na realidade, o consumo pode acarretar efeitos adversos. Por essa razão, reitera-se que a Vitamin Water não constitui uma alternativa saudável, mas sim uma bebida açucarada disfarçada de suplemento vitamínico. A Arrogate Spring Water sempre foi considerada uma das marcas mais respeitáveis do Reino Unido, associada a uma imagem de pureza, tradição e compromisso com a sustentabilidade ambiental. Muitos consumidores, ao buscarem uma opção responsável de água engarrafada, depositavam confiança nessa marca como uma escolha segura. Contudo, a decisão de expandir sua fábrica revelou uma contradição flagrante entre discurso e prática. O projeto de ampliação exigia a supressão de uma área florestal conhecida como Rotary Wood, não um bosque comercial destinado ao corte, mas um espaço cultivado ao longo de anos por crianças, famílias e moradores locais como parte de um projeto ambiental comunitário. A sensibilidade do caso residia justamente na dissonância entre a imagem construída pela Arrogate, pautada em valores ecológicos e responsabilidade social, e a ação concreta que desconsiderava o legado simbólico e afetivo daquela área. O episódio foi amplamente criticado como um exemplo de greenwashing, uma estratégia que se limita a enaltecer práticas sustentáveis no discurso, sem efetivá-las na prática. Ao dialogar com consumidores mais velhos sobre o ocorrido, observou-se que as preocupações não se concentravam na qualidade da água em si, mas nos valores éticos da marca. A perda de confiança decorreu da percepção de que a empresa havia traído os princípios que alegava defender, especialmente em relação à comunidade onde estava inserida. Para esse público, a integridade de uma marca transcende aspectos como sabor ou design da embalagem, priorizando a coerência entre suas ações e os valores que promove. No entanto, o caso da Arrogate não é o único a suscitar cautela. Outra marca cuja trajetória segue uma direção distinta, ilustra como a percepção de qualidade premium pode ocultar uma realidade menos favorável. Trata-se da Fiji Water, frequentemente citada como uma das águas engarrafadas mais recomendadas por especialistas. Contudo, uma análise mais aprofundada revela inconsistências que comprometem sua reputação. Em determinado momento, a empresa foi obrigada a recolher quase 2 milhões de garrafas devido a problemas relacionados à presença de manganês e bactérias. Embora as autoridades reguladoras tenham afirmado que os níveis não representavam risco imediato à saúde, a ocorrência de tal falha em um produto que se auto-intitula absolutamente puro levanta questionamentos sobre a confiabilidade do controle de qualidade.
Além disso, testes independentes realizados em Cleveland, nos Estados Unidos, detectaram a presença de arsênio na Fiji Water em concentrações superiores a 6 microgramas por litro, enquanto a água da torneira local não apresentava qualquer traço da substância. Quando uma água engarrafada, vendida a preços elevados, demonstra qualidade inferior à da rede pública, impõe-se uma reflexão crítica sobre o valor real do produto. A situação agrava-se ao considerar que a marca já enfrentou processos judiciais por publicidade enganosa, especialmente em relação ao slogan "E Artes Finesse Water", cuja veracidade não se sustenta diante dos fatos. Outros estudos também identificaram a presença de microplásticos e BPA em amostras da água, contaminantes cujos efeitos merecem atenção especial. Para indivíduos acima de 50 anos, tais substâncias representam riscos significativos. O BPA está associado a desequilíbrios hormonais e problemas cardiovasculares, enquanto os microplásticos podem desencadear processos inflamatórios crônicos. O consumo frequente sem a devida precaução potencializa esses efeitos adversos. Contudo, o aspecto mais preocupante da Fiji Water reside em seu impacto ambiental. Cada garrafa percorre aproximadamente 16 mil quilômetros até chegar ao Reino Unido, gerando uma pegada de carbono cerca de 2.000 vezes superior à da água de torneira. O que se vende como um produto de luxo, portanto, acarreta consequências ecológicas desproporcionais, revelando uma disparidade entre a imagem comercializada e a realidade. Diante das 7 marcas analisadas, é natural que surja a indagação: como selecionar água engarrafada de forma segura? A resposta reside na adoção de princípios fundamentais, simples, porém eficazes, que eliminam a necessidade de conjecturas ou incertezas no momento da compra. Após os 50 anos, o organismo humano passa por transformações que exigem maior atenção à hidratação. Embora a sensação de sede diminua, órgãos como rins, coração e cérebro continuam a demandar uma ingestão adequada de líquidos. Nesse contexto, o objetivo não é evitar o consumo de água engarrafada, mas sim escolher com discernimento, evitando riscos desnecessários. O primeiro princípio orientador é a simplicidade. Quanto menos processada a água, maior sua segurança. Bebidas aromatizadas, vitaminadas ou gaseificadas frequentemente contêm aditivos, como açúcares, edulcorantes ou ácidos, que podem comprometer a saúde. Para indivíduos acima de 50 anos, o ácido presente em algumas águas saborizadas acelera o desgaste do esmalte dentário e irrita o estômago, enquanto o açúcar contribui para o ganho de peso, flutuações glicêmicas e problemas cardiovasculares. A opção mais segura, portanto, é a água natural, sem aditivos, corantes ou aromas artificiais. Outro fator relevante é o teor de sódio. Muitos consumidores desconhecem que a água mineral pode conter quantidades significativas desse mineral, o que representa um risco para pessoas com hipertensão, retenção de líquidos, doenças renais ou insuficiência cardíaca. Recomenda-se optar por águas com concentração de sódio inferior a 20 mg por litro, um limite que minimiza o impacto sobre a pressão arterial. Ao adquirir uma garrafa, é essencial verificar o rótulo, onde constam as informações nutricionais, muitas vezes negligenciadas. Por fim, deve-se considerar o teor de minerais totais, expresso como total dissolved solids, todos. Indivíduos com função renal preservada podem consumir águas com mineralização moderada sem prejuízos, porém, para aqueles com doenças renais crônicas, o excesso de minerais sobrecarrega os rins. Após os 50 anos, o organismo tende a responder melhor a opções de baixa mineralização, que oferecem uma hidratação mais suave e equilibrada. As águas fortemente mineralizadas, frequentemente exaltadas em campanhas publicitárias, nem sempre são a escolha mais adequada, especialmente para um público que prioriza a saúde a longo prazo. A experiência de hidratação mais prazerosa, sem sobrecarregar o organismo. Além disso, a composição mineral equilibrada de San Pellegrino, com teores moderados de cálcio, magnésio e bicarbonatos, torna-a uma opção particularmente adequada para indivíduos com mais de 50 anos, que frequentemente necessitam de uma reposição mineral suave, sem os excessos encontrados em águas altamente mineralizadas. A embalagem, embora não seja tão inovadora quanto as alternativas anteriormente mencionadas, mantém padrões elevados de segurança. As garrafas de vidro, embora mais pesadas, eliminam os riscos associados aos microplásticos e aos disruptores endócrinos presentes em recipientes plásticos, além de preservarem melhor as características organoléticas da água. Para aqueles que priorizam a qualidade sensorial e a pureza do produto,
o vidro continua a ser a escolha mais confiável, especialmente em contextos onde a água é armazenada por períodos prolongados ou exposta a variações de temperatura. Outro aspecto relevante é a procedência geográfica e o rigoroso controle de qualidade a que San Pellegrino está submetida. Como água mineral natural reconhecida pela legislação europeia, sua extração e comercialização seguem protocolos estritos, que garantem a manutenção da composição mineral original e a ausência de tratamentos químicos ou processos de purificação artificial. Essa transparência regulatória oferece uma camada adicional de segurança para o consumidor, especialmente em um mercado onde a origem e a integridade dos produtos nem sempre são claramente comunicadas. Por fim, vale destacar que, embora San Pellegrino apresente um perfil mineral mais pronunciado em comparação com as outras opções recomendadas, sua composição não chega a ser excessiva para a maioria dos indivíduos saudáveis. No entanto, aqueles com condições específicas, como hipertensão arterial ou doenças renais, devem avaliar sua adequação com base em orientação médica, uma vez que o teor de sódio, embora moderado, pode exigir moderação em determinados casos. Ainda assim, para o público geral acima dos 50 anos, essa água representa um equilíbrio entre sabor, benefícios minerais e segurança, consolidando-se como uma alternativa sofisticada e confiável no universo das águas engarrafadas. A manutenção de uma hidratação adequada pode ser potencializada quando associada a uma experiência sensorial agradável. Nesse contexto, a escolha consciente de uma água mineral de qualidade não apenas atende às necessidades fisiológicas, mas também eleva o ato de hidratar-se a um patamar de maior satisfação. Embora o mercado de águas engarrafadas apresente-se, à primeira vista, como um segmento homogêneo, uma análise mais detida revela nuances significativas, desde os processos de captação e envase até os critérios de segurança e composição mineral. Cada detalhe influencia diretamente na saúde do consumidor. Tais fatores, muitas vezes subestimados, demonstram que a preservação do bem-estar depende de decisões informadas, fundamentadas em parâmetros técnicos e científicos. O propósito central desta discussão não reside na memorização de marcas específicas a serem evitadas ou recomendadas, mas sim no desenvolvimento de uma postura crítica e esclarecida diante das opções disponíveis. Ao adquirir maior discernimento sobre os aspectos que permeiam a produção e a comercialização de águas minerais, o consumidor adquire autonomia para realizar escolhas alinhadas às suas necessidades individuais. Nesse sentido, convida-se o leitor a refletir: dentre as marcas abordadas, alguma já integrou seu cotidiano? Houve em algum momento dúvidas acerca da qualidade de determinada água engarrafada, sem que houvesse um canal confiável para saná-las? Ou ainda, existe alguma marca regional disponível em estabelecimentos locais, cuja procedência ou composição mereça uma avaliação mais aprofundada? A troca de experiências e questionamentos constitui um elemento fundamental para a construção de um conhecimento coletivo. Por isso, a participação ativa do público, por meio de contribuições, relatos ou sugestões de marcas a serem analisadas, enriquece o debate e amplia o alcance das informações. Ressalta-se ainda que o conteúdo aqui apresentado tem caráter exploratório, analítico e propositivo, pautando-se em dados atualizados, tendências de mercado e percepções sociais, sempre em conformidade com os marcos regulatórios e legais vigentes. A interlocução contínua entre produtores de conteúdo, especialistas e consumidores fortalece a disseminação de práticas responsáveis, contribuindo para um consumo mais consciente e seguro.